Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Quantas vezes você já ouviu dizer que o agro precisa se comunicar melhor? A intenção é alcançar todos os públicos, com informações sobre rotina, desafios e preocupações que regem a produção de alimentos. Naturalizar esse acesso é uma das estratégias para promover mudanças. E nossos convidados de hoje realizam há 4 anos ações para conectar sociedade e agronegócio, proporcionando experiências e informações sobre o setor. A ideia é que o cidadão que não vivencia o campo possa ter elementos para formar sua própria opinião sobre o agro. Ela é uma das representantes da segunda geração de uma família que é referência na transformação do agro no Cerrado Mato-Grossense. Filha de um dos sócios do Grupo Bom Futuro, a Aline Bortoli é um exemplo de como o radar de quem produz tornou-se mais amplo com o passar do tempo. É preciso enxergar além dos limites da fazenda, destinando o foco para entender também a maneira como parte das pessoas que não são do campo vê o setor. Não à toa, fundou junto com 3 primas o Instituto Farmum, que organiza vivências em fazendas para o público de fora do agro, principalmente estudantes e professores. Braço direito nesta empreitada, o Michel Muniz é diretor executivo do Instituto e um retrato de como conhecer de perto a realidade do campo pode ser algo transformador. Cuiabano de nascimento, nunca tinha colocado os pés numa fazenda até fazer parte da equipe do Farmum. O resultado desta primeira experiência e de todo este trabalho, você ouve agora no bate-papo que já vai começar. Aline Bortoli, Michel Muniz, obrigado por me receberem aqui no Instituto Farmum. A gente já estava conversando sobre essa pauta, né, especialmente com o Michel, mas me recordo de participar de um evento em que vocês estavam, né, com o Instituto Farmum, e a iniciativa é muito legal, muito importante, né, num momento extremamente propício para comunicar o agro, mas essa é uma das temáticas do nosso bate-papo de hoje. Antes, vamos falar um pouquinho da história de cada um de vocês, e eu começo lhes agradecendo por me receberem aqui, por aceitarem o convite a participar aqui, começando pela Aline. Obrigado, Aline. Valeu, Luiz, que honrada estamos com esse convite, né? Uma oportunidade que a gente valoriza de poder falar um pouquinho da história do Farmum e comunicar o agro. Maravilha. Michel, obrigado também por viabilizar esse nosso encontro aqui, né? Conversei com você rapidamente, você falou, não, vamos marcar a data e vamos fazer. E estamos aqui para bater papo e levar a informação do agro. Obrigado. Imagina, eu não posso falar que é o meu trabalho porque foi um prazer, viu? E tá sendo um prazer. Maravilha, vamos lá. A gente aqui no podcast começa sempre trazendo um pouco da história de cada um dos convidados que participam. Então vou começar aqui pela Aline, começando um pouquinho da tua história, Aline. Você tem uma ligação de berço com o agro, né? Então eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco para os nossos ouvintes aqui, né? Quem é a Aline Bortoli e como começa essa relação direta com o campo. Tem várias facetas, né? Mas essa é uma que vem de berço mesmo e sou segunda geração do agro mato-grossense, né? Então tem uma história muito grande por parte do meu pai, dos meus tios, que traz uma responsabilidade muito grande para a gente também de continuidade, né? Hoje eu sou sócia com meu irmão na Nater, né? Que é uma agrícola, né? A gente também tem uma fábrica de fertilizantes que chama Ambius e é toda essa história, né, vivida com meu pai de ir para as fazendas na infância, né, e de ter uma família grande. Então, na sociedade do meu pai, a gente tem muitos primos, né, e na verdade muitas mulheres primas, e lá nos momentos em que a gente sempre tentou ajudar a empresa, mesmo que às vezes não operacionalmente falando, a gente tentava ajudar a solucionar os problemas da empresa que a gente, como família, poderia ajudar a solucionar e falar da cultura, né? Promover a cultura da empresa para dentro e para fora da empresa foi uma possibilidade muito grande que a gente desenvolveu no tempo que, né, estivemos no conselho de família da empresa dos meus pais. E aí foi lá
né, que essa vontade de defender o agro por conta da gente ter vivido a evolução do agro no Mato Grosso, né, ter visto de perto todos os desafios que foram sendo superados com o tempo, era essa coisa mais visceral, assim, de falar, gente, calma aí, que essas notícias que estão sendo faladas aí na mídia, isso não é verdade, e a gente tem propriedade para falar porque o nosso testemunho é diferente. E aí a vontade foi de comunicar esse testemunho e profissionalizar essa comunicação, né, de certa maneira. O trabalho, né, é justamente esse interesse de levar adiante para mais pessoas, né, para um universo maior de pessoas, essa vivência, né, pela qual vocês passaram. Agora, eu gosto muito de tentar buscar nas memórias, né? Então, assim, quais as primeiras imagens que você se recorda de campo de agro? Aquela primeira que vem na tua memória aí. Não era tão bonito assim, sabe, Luiz? Assim, era um desafio ir pra fazenda, porque tinha muita coisa por fazer. Eu lembro que a primeira cantina que a gente ativou, assim, a gente desativou um galinheiro para transformar em cantina, tamanha necessidade, a fazenda estava começando a operacionalizar. Então eu lembro dessa você se imagina a cena, né? Então as coisas todas acontecendo, a casa, né? Não tinha uma beleza, assim, não tinha o desafio de chegar na fazenda, a estrada, tudo era muito difícil. Então a gente foi vendo essa melhoria contínua, né? De estrutura dentro da fazenda mesmo, vendo aquele olhar do meu pai para as coisas que de fato ali traziam um retorno, né, para conseguir depois ir investindo em outras. Enfim, toda essa mudança de paradigma. Essa foi a primeira imagem. Essa é a história do galinheiro e qual foi a propriedade, qual região? Nossa, na região de Campo Verde, uma fazenda que nós arrendamos, chama Fazenda Filadélfia. Legal, maravilha, né? E são histórias assim que eu tô aqui desde 2010 em Mato Grosso, mas cubro agro, acompanho desde 2005, e são várias e várias e várias histórias que a gente coleciona ouvindo, né, de pessoas que vivenciaram situações semelhantes e toda a dificuldade, né, não só aqui, mas em outros estados, de conseguir colocar o agro e transformá-lo no que é hoje, né, mas é fruto de muito suor, muito esforço mesmo. Agora, e você, Michel, como começa a tua história, a sua ligação com o agro, né, mas primeiro me conta um pouquinho da tua origem aqui. Sim, sou formado em administração e gestão, né, comecei como voluntário no Instituto Farm. Eu peguei já esse bonde andando, né? Atuei aí no final de 2019 com eles como voluntários. E aí em 2020, no início de 2020, fui convidado a compor o time junto, como assessor executivo da Letícia, né? E aí sim foi de fato a minha introdução no agro, né? Nessa área de administração, gestão, eu não tinha esse contato. O meu maior contato com a água eram os amigos. E aí, vim para dentro, comecei a entender, vi que o agro não é só produção, não é só commodities, né? Eu vi que existe toda uma operação por detrás, de logística, de nota, de jurídico, e isso aí foi me despertando cada vez mais curiosidade. Porque quando se fala agro, a primeira imagem que vem na cabeça é fazenda. E o escritório, a operação que existe por trás disso é impressionante. E foi isso que realmente me tocou, assim, né? Eu vindo da administração e da gestão. E aí, quanto mais eu entendia como tudo funcionava, mais apaixonado eu ficava. Você é natural daqui mesmo? De Cuiabá mesmo. Eu estudei a vida toda no São Gonçalo. Vi a Aline e o Júlio de lá, né? Dessa época. Legal. E aí você destacou algo que eu acho muito interessante, que também comigo aconteceu. Eu assim, brevemente, né? Meus avós parte dos meus avós, né? Lado de pai, eram paranaenses, né? E assim, vivenciaram também um pouco de agro, chegaram a plantar, sofreram com a geada, mudaram para Mato Grosso do Sul e aí o agro nunca mais esteve presente, de fato, na nossa vida, a não ser pelas 3 refeições diárias, né? Quando comecei o jornalismo, passou um tempo, comecei já na editoria agro, lá desde 2005. E eu fui, como você, Michel, me apaixonando pelas histórias do campo, né? Porque toda a dificuldade que existe, mas todo o amor envolvido em fazer acontecer, né? Em produzir. E como eu disse ali no começo, há uma coleção muito grande e rica de histórias assim. E eu acho que esse é um grande elemento, né? A gente está acostumado a ver os grandes números do agro, e isso, de certa forma, mostra, claro, toda a potência, tudo que se gera, mas também afasta um pouco as pessoas. Essa é a minha opinião, o grande público. E eu acredito que uma das grandes estratégias é justamente mostrar histórias de pessoas, né? Mostrar essa realidade.
E aí, claro, logo a gente vai falar um pouquinho mais do trabalho que vocês desenvolvem. Aline, eu queria só voltar a falar contigo um ponto muito importante quando a gente fala em segunda geração da agricultura, né, recente aqui em Mato Grosso, da família de vocês. E um dos pontos que sempre toca e que sempre levanta muita preocupação no campo, quando a gente fala de gerações, é a sucessão familiar, né? Então, claro, vocês têm uma família já tradicional no agro, né, com um grande número de pessoas envolvidas, e vocês deram sequência também à atividade. Minha pergunta é para que todos que estão nos ouvindo entendam, né? Toda a tua geração ali, os primos, os irmãos, enfim, todo mundo seguiu no campo, de onde veio essa paixão, esse interesse por continuar? Porque independente do tamanho de uma propriedade, da estrutura dela, o interesse da nova geração continuar não está diretamente ligado a isso, né? Mas, de fato, é algo que nasce, que é gerado e que vai crescendo para que realmente torne-se uma atividade que você vai desempenhar, né? Sim. Eu acho que que o jeito que os nossos pais, a estratégia que eles desenvolveram, né, para nos apresentar o negócio foi muito interessante, porque eles nos incentivaram a conduzir uma própria produção, né? Eu falo conduzir porque não às vezes não é todos os casos de fazenda própria, né? Eles só, como a empresa deles já estava muito grande, que eles falaram, arrenda uma área menor, ou, né, cada uma numa situação, toma a responsabilidade daquela área, né? Assuma o risco, né, a boa colheita ou prejuízo, mas tome conta de toda a gestão para que... eu vejo assim que, junto com essa oportunidade de cada um de nós, né, na segunda geração, de conduzir a sua própria unidade, assim, vinha não só a noção da gestão, mas o negócio de você ter também a sua história, né? Tipo assim, abraçar todas essas novas iniciativas e ter, de alguma forma, mais liberdade também de descobrir qual é o seu jeito de fazer. Então, é curioso porque quando você pensa o seguinte, então já tem uma empresa, tipo a primeira empresa, né, dos pais, que tem um jeito de fazer e tem toda a sua, os seus louros, digamos assim, por estar onde está. E agora vem a gente cheio de ideias da segunda geração. Então tá, você quer testar? Quer ver se dá certo? Vai testar numa área melhor aí, menor, né? Se for bom mesmo, rapidão sobe para a primeira empresa. Mas também se for fogo de palha, já queima, né? Mas é curioso porque daí eu já vi esses dias, por exemplo, a gente recebeu uma visita de um tio nosso, né? Que não é da mesma sociedade. E ele foi lá na Natter e meu irmão tava com todas as câmeras, assim, ligadas em todos os talhões da fazenda. E meu tio falou assim, e essas fotos aí? Aí meu irmão falou, não, é câmera, tio. E aí ele aproximou e, tipo, o zoom era muito potente. E aí eu percebi que meu tio ficou meio consternado, assim, sabe? Né, de falar assim, nossa... eu achando, porque ele achou que era uma foto, né? E aí você vê isso, tipo, meu irmão que antes era viciado em videogame, de repente pega aquele atributo do videogame e traz para aderir à nova tecnologia, que é tão necessário hoje para tocar uma fazenda. Então, essas misturas dessas gerações, essa possibilidade de ousar e também aprender muito e imprimir o seu também jeito e pegar amor por isso. É legal que justamente traz aquele conteúdo que nem todos têm ali, né? Então acaba formando um time cada vez mais forte, né? Justamente por essas características, respeitá-las, né? E o interesse ser o mesmo objetivo, né? Exatamente. E aí desenvolvendo novos negócios também, né? Porque se você pensar que um dia Paulo Hermann, né, enfim, tão importante no meio do agro. Ex-presidente da John Deere Brasil. Exatamente. Ele foi dar uma palestra para nossa família, né? Foi uma oportunidade incrível, assim, privada. A gente sabia que ele ia falar alguma coisa relevante para nós. A gente só não imaginava que ele falou assim, olha, vocês têm uma tarefa, segunda geração. A família de vocês cresceu quanto? 3 vezes? 4 vezes? Então, esse é o objetivo de vocês, aumentar a empresa, pelo menos em 4 vezes. Nossa, faça essa tarefa, né? Obrigado, Paulo, beijo, tchau, pode ir embora. Mas levou a régua, né? Aí complica. Então, enfim, a gente vai precisar criar valor, né? Aumentar o negócio para poder continuar, pelo menos onde a gente está. Então, é um desafio. Legal, maravilha. Mas sem desafio a gente não vive, né? A gente precisa ter desafio justamente para ter meta e buscar novas conquistas.
Michel, só para também ouvir de você, você falou da tua relação inicial com o agro, já por meio do Instituto Farmum. Como foi a tua primeira visita a uma fazenda? O que você se surpreendeu lá? O que você guarda na memória disso? Isso é muito legal porque as pessoas que não conhecem o campo, essa primeira experiência, ela realmente é encantadora, né? E é surpreendente ainda mais quando a gente fala em Mato Grosso. Eu tive 2 primeiras experiências, para falar a verdade, porque a primeira experiência foi a Aline que me levou com o Jules e uma turma de CrossFit para fazenda. Tava fazendo Farm Day e nem sabia. Não sabia, exatamente, né? E o Jules como guia, né? A fazenda começa aqui faz isso e tal, e foi muito legal. E foi impactante porque eu não imaginava que uma fazenda poderia ter tudo o que o Jules e a Aline me mostraram ali naquela unidade, né? Tanto de lazer como de tecnologia. A gente chegou lá, a primeira coisa, ó, galera, a senha da Wi-Fi é tal. Pô, você vai para uma fazenda, né, no interior de Campo Verde e já tem Wi-Fi, enfim. Então essa foi o meu primeiro contato com uma fazenda de grande escala. E aí depois eu retornei já com outra visão, mas aí com uma visão de produção mesmo, de fazenda, igual a Aline falou, né? De levar visitantes, de apresentar como os processos ocorrem, de como tudo funciona. Então, a primeira impressão de lazer e a segunda impressão já mostrando, assim, como é que o agro produz aqui no Brasil, aqui no Mato Grosso, em específico no Campo Verde. É legal quando você fala 2 visitas, né? Porque o olhar realmente começa a ficar diferente quando você vai e aí vai buscando enxergar outras coisas. A primeira reação foi aquela de espanto, né? Num bom sentido. E a segunda já um olhar quase que mais técnico, né? Tentando buscar entender como funciona e a dimensão de tudo isso. Exatamente. As nossas leis ambientais são muito rígidas, né? E quando você está de fora, você não presta atenção assim em área de preservação ambiental, leito de rio. Então, quando você já volta com essa segunda visão, observando isso e mostrando isso para as pessoas, né? Você realmente impressiona de uma outra forma, né? A Aline comentou sobre o Rafael, eu tive contato com a tecnologia do Rafael lá na Natter e eu também fiquei impressionado, mesmo depois de muitos anos no agro, porque eu falei pro Rafael no computador dele assim, o que são essas colheitadeirazinhas? Ele falou, não, aqui ó, tá colhendo em tempo real. Essa aqui tá colhendo tantas sacas agora, nesse momento. Você tá vendo essas linhas aqui? Isso aqui o operador tá meio que andando, não é que andando à toa, ele não precisava ter passado aqui. E essa precisão de informação é o que faz com que o nosso agro seja mais eficiente. Ele não precisa expandir, né? Dentro daquela área você consegue, tendo esse manejo de dados, né? Dado é tudo que a gente precisa hoje, né? Em todas as áreas da nossa vida. Mas em específico no agro, o dado ele é o que te faz ser mais eficiente. E eu tive, mesmo já dentro das empresas, já dentro do Farmum, eu fui ter esse acesso a esse tipo de informação com o Rafael lá dentro da Natter por conta desse destino E também continua sendo impressionante. É isso que eu quero dizer. Isso é interessantíssimo, né? E é importante, você usou a palavra ali da questão ambiental e você usou o exemplo da busca por mais eficiência. A gente também não pode deixar nunca de frisar, sempre que oportuno, sempre que há oportunidade, de que ser mais eficiente é ser sustentável, né? Isso tem que ficar muito claro para quem nos ouve, especialmente quem não é do campo, né? A sustentabilidade, ela tem uma imensidão de definições ali, de atributos, né, que tornam uma propriedade mais sustentável, uma atividade mais sustentável. E esse é um deles, né? Ser mais eficiente significa produzir mais na mesma área ou em área ainda menor, ou seja, poupar terra, como costuma ser dito, né, quando a gente traz números nesse sentido. Exato. Eu gosto de usar o tripé da sustentabilidade como exemplo, né? Porque você tem ali o meio ambiente preservado, você tem a parte econômica e você tem a parte social. E que nenhum entre eles é um mais importante que o outro. Então, quando a gente fala sustentabilidade, a gente remete muito ao meio ambiente. E o econômico, ele é importante, né? Quantas cidades nasceram ali por conta do agro, como o estado se desenvolveu, né, por conta do agro. E a parte social nada mais é do que esse retorno para a própria sociedade, seja através do Instituto Farmum ou através de outra entidade, né? É um setor muito rico e o agro quer muito que todos participem dessa festa. Excelente. Aline, só para a gente trazer de registro, você citou, né, na tua primeira resposta, se eu não me engano, a Ambius e também Natter, né? Eu queria que você falasse brevemente dessas duas iniciativas, dessas duas empresas. A Natter já é uma empresa que, mesmo sendo da segunda geração, já tem mais de 11 anos. Então, começou com meu irmão lá na região de Tiquira, a gente plantava soja e milho, e tem bastante pecuária. E aí,
Meu pai, na iniciativa dele, né, junto com os meus tios na Bom Futuro, ele sempre ficou responsável pela parte de piscicultura. E meu pai sempre foi um cara, assim, muito atento a aproveitamento dos subprodutos, sabe? Dessa geração de energia e não desperdiçar. Então, meu pai sempre foi o cara do lixo, que cuidou do lixo, que cuidou do ferro velho, que cuidava, sabe, dessas iniciativas, assim. E então, o olhar dele treinado para isso fez com que a gente percebesse que o que sobrava da produção de peixe poderia ser utilizado para fertilizar as lavouras. E aí, isso é a matéria-prima principal da nossa fábrica, que hoje é a nossa fábrica de fertilizante organomineral, que é um fertilizante rico em aminoácido, que hoje em dia, quando a gente pensar na evolução da agricultura, hoje quem está alcançando um nível de produtividade maior, faz arroz com feijão, mas já está se preocupando com outras coisas, né? Com um nível de aperfeiçoamento meticuloso já, né? Então, você já vai para agricultura de precisão, você vai para fertilização de precisão, você vai para aprofundar o que a planta precisa, né? Porque antigamente, você falava assim, isso aqui é perfumaria da lavoura, né? Hoje não, hoje você entende que, imagina, para a planta crescer e fortificar, ela precisa de aminoácido que forma proteína. Então, o que a gente faz? A gente quebra as moléculas de proteína do peixe e disponibiliza para a planta, que é uma energia cara, né? Na hora de um estresse hídrico, tudo. Então, tá parecendo... como é que é? Técnica. Eu fiz bastante imersão para entender desse assunto, mas a verdade é que a gente aprende isso na escola, né? Sobre essa questão da energia e que a gente está conseguindo de produtividade na lavoura, poder oportunizar para outras pessoas, outros produtores também, usufruírem da mesma oportunidade de colocar nas lavouras dele. Então, você pensa, né, o que está fazendo bem para nós, a gente está dando oportunidade para outros produtores também acessar com essa fábrica de fertilizante. Então, enfim, a gente está feliz como segunda geração com esse desafio, né? Só que como meu irmão, né, ele é muito competente no que faz, tudo, a gente que fica mais ao redor, fica assim, como que eu posso te servir, né? Como que eu posso ajudar a empresa? E como que nós mulheres, né? Eu falo assim, que a gente tem habilidades diferentes do homem, né? Você se comunica muito bem, né, Luiz? Então não é o caso, mas normalmente a mulher tem essa habilidade de falar muito, né? Então, eu sempre fico assim com a minha cunhada e com minhas primas falando como a gente pode servir a empresa, né? A gente serve nossa família como mãe, esposa, mas e a empresa e a sociedade, como a gente pode servir com que esse dom, né? De comunicar e de falar. Então, essa parte de comunicar o agro, né? E de dar oportunidade às pessoas conhecerem, eu entendo também como um propósito por conta de quem a gente é, né? Dessa nossa identidade feminina, digamos assim. Muito bom, identidade feminina e uma contribuição que sempre existiu no campo, né? Mas o reconhecimento tem vindo na última década, nos últimos anos, né? E é justamente esse reconhecimento que muita gente entende como uma abertura de portas, mas acho que não é isso. Acho que realmente dar o espaço necessário para a mulher, deixar ela ocupar o espaço que ela sempre teve no campo. As histórias de antigamente, na história das outras gerações, mostravam sempre assim, aquela mulher que estava ali no campo e aguentando de tudo possível para que as coisas pudessem acontecer, né? Dando todo o esteio necessário, especialmente na família ali, para que isso pudesse transformar-se em realidade. E hoje, além desse papel que é fundamental, né? O posicionamento feminino no campo é extremamente relevante, importante e já transformou, essa é a minha visão, né? Transformou demais para melhorar a nossa realidade, esse setor produtivo. Né? Com certeza. E eu acho que o ponto que, fazendo um paralelo com o que Michel contou, né, dessas duas visitas que ele fez, a primeira e a segunda, que eu acho que o Instituto ele veio a corroborar, eu diria assim que há um tempo atrás, o perfil das visitas nas fazendas, ele era um perfil muito técnico, né? A gente tendia a mostrar quase como dizer o seguinte, olha, credibiliza a gente, olha o tanto de máquina que a gente tem, olha o nosso potencial de produzir, olha como a gente é tecnológico, olha como a gente, tipo assim, tem potencial, meio que a gente queria chamar a atenção, olha como a gente é capaz de pagar a conta, digamos assim, né? Se dependendo de quem fosse o perfil da visita, meio que essa era o apelo das visitas, né? E eu vejo que junto com o Instituto, né, o pensar a visita a uma fazenda, a gente mudou um pouco a visão. Não adianta a gente falar para convertido, né? Para quem já conhece o agro, para que eu achar que todo mundo quer uma visita técnica, quer saber o que aquela máquina faz com aquele botão e tal. Não, a pessoa ela sabe tão pouco que
que a experiência que ela quer ter na fazenda é uma experiência. Ela quer saber como as pessoas lá vivem, ela quer saber como elas comem, o que elas acordam, como é que elas terminam o dia, que acesso elas têm à cultura, à tecnologia, né? A tecnologia, mas, tipo, como é esse ambiente, né? Tipo assim, no caso, né? Como o Michel também citou, a questão das leis ambientais, né? E tal. Fala assim, nossa, você faz uma comparação com o que acontece nas cidades, as pessoas já ficam de boca aberta, né? Com relação assim, tem coleta seletiva na sua cidade? Não, aqui na fazenda tem coleta seletiva, sabe? Então, assim... a gente começou a mudar um pouquinho o olhar, eu acho que esse também é né, eu tô aproveitando o espaço aqui com relação a, assim, quem estiver nos ouvindo, se tem a oportunidade de abrir a fazenda, acho que esse é um propósito do Farm1, mudar um pouquinho essa perspectiva de como você abre a sua fazenda, né, como você expõe a sua fazenda, né, para o público em geral. Né, as pessoas querem ter uma experiência, querem conhecer o agro e às vezes de um jeito mais simples do que a pessoa imagina. O que eles ficam impressionados, Luiz, é a qualidade de vida no campo. Isso realmente é só quem presencia que consegue entender, né? Exato. Falando apenas não é a mesma coisa. Não, eles perguntam, né? Tá, mas e aquelas casinhas ali? Bom, aquelas casas ali são dos colaboradores. Paga aluguel? Não, né? Tem as refeições, porque a fazenda, desde a época dos nossos avós, ela simboliza muita fartura, né? Então não faz sentido. Então o colaborador mora na fazenda, tem todas as refeições, tem água, tem internet, né? E isso colabora para que aquele ganho dele vá para outras áreas. De repente um veículo melhor, uma viagem com a família, e tudo isso impressiona, não é só a produção. Mas eu gosto muito de contar um exemplo que nós tivemos em um Farm Day, que está no nosso vídeo do YouTube também. Um professor que foi na máquina conversar com um operador, o Ramon, né? Nunca esqueço. Porque ele estava achando tudo muito certinho. E aí o Ramon, um operador de máquina, falou a verdade para ele. Falou, olha, eu trabalho aqui, a minha esposa também trabalha aqui, né? A gente mora na fazenda, qualidade de vida. E essa empresa, principalmente aqui na região de Campo Verde, ela se preocupa muito com a qualidade de vida do profissional, com as pessoas, né? É uma característica muito forte. E essa preocupação com as pessoas é o que impressiona quem vem visitar, né? E as curiosidades normais que a Aline disse, né? Como é que vai para a cidade, como é que vem, todo o suporte que a empresa oferece. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque não é o tamanho das máquinas que impressiona. E sim o que o campo pode oferecer para quem está ali para colaborar com ele. E a ideia delas foi maravilhosa de poder mostrar isso através da experiência, porque poderíamos muito bem estar dentro das escolas, igual nós estamos hoje, com slides e palestras, vídeos, né? Olha aqui, tantos % de área preservada. Não, a gente leva lá para dentro, mostra o gado dentro de uma floresta de eucalipto, né? Com essa integração, a gente mostra os tanques de peixe e que aquele peixe não se perde nada porque vira um fertilizante, volta para a terra. Enfim, poder mostrar in loco toda essa qualidade e toda essa tecnologia, para mim foi uma sacada assim que é o que me faz estar aqui no Farm1 até hoje. É um dos pontinhos ali daquela paixão que você citou logo no começo. Exato. E agora uma pausa no bate-papo para dar um recado a você que é produtor ou produtora rural. Já tá na hora de pensar na próxima jogada, hein? Então, que tal mirar na semente e acertar em ótimos resultados para sua lavoura? A Agrosol tem um portfólio completo para sua safra 2023-2024, com opções de cultivares de soja para os diferentes contextos e realidades de todo o cerrado brasileiro, com as melhores tecnologias dos principais obtentores do mercado. Além de sementes de soja de alta qualidade, a Agrosol também oferece tratamento de sementes industrial com certificação de excelência pela Syngenta, serviço de entrega, posicionamento de cultivares, ajuste fino de plantio e um acompanhamento especial do time de campo. Para saber mais, é só acompanhar as redes sociais da Agrosol e acessar o portfólio 2023-2024 pelo site www.agrosolsementes.com.br. Lembre-se sempre que uma safra inteligente começa com estratégia.
Agrosol Sementes, germinando o futuro. Bom, já ficou claro aqui um pouco do trabalho do Instituto Farmum, mas a gente ainda não falou oficialmente sobre o Instituto Farmum. Então chegou a hora aqui, Aline, de você contar como surgiu a ideia e algo que você já deve ter respondido 1 milhão de vezes pelo menos, né? De onde vem esse nome? Eu queria que você explicasse um pouquinho disso tudo aí. Farmum é a junção do nome farm com mundo, né? Fazenda com mundo, de fazenda para o mundo. Farmum, mundo da fazenda. E a ideia é promover realmente a experiência das pessoas, né? Nesse ambiente do agro. A gente queria muito ter um museu, sabe, Luiz? Assim, a gente sempre sonhou com essa experiência do museu, porque a gente acha que uma coisa é eu te contar uma história, outra coisa é você vivenciar a história, né? E toda vez que você entra no museu, é como se você tivesse a oportunidade de vivenciar um pouquinho da história. Mas como a ideia do museu, né, ainda não havia acontecido, e até no final, quem sabe, a gente pode até já trazer um pouquinho do que tá parecendo que já está ali, uma realidade próxima. Olha aí, hein? Olha aí. Mas há 4 anos atrás, né, era só um meme, a gente precisava de um MVP, né? Falei, bom, a gente já tem as fazendas, a gente já tem o Mato Grosso é virado em fazenda. E se a gente levasse as pessoas até a fazenda para que elas tirassem as próprias conclusões, né, sobre aquilo? Elas vão ter, a gente não vai precisar falar nada. A gente só vai contar o que a gente faz, deixa elas. E foi exatamente o que aconteceu. Nós começamos a levar, promover esse maior produto, que é o Farm Day. Que é essa experiência na fazenda, só que numa perspectiva humanizada. Uma perspectiva de um vocabulário diferente, uma perspectiva de realmente, assim, um dia para ela nunca mais falar que não sabe o que é o agro no Mato Grosso, né? E de lá para cá, né, desde que nós, então foi eu e minhas primas, né, com essa dor comum, né, de fazer uma diferença, de cansar dessas notícias que só denegriam a imagem do agro, só... né, parecia que a gente estava o tempo todo apagando incêndio, né, a respeito... Falei, meu Deus, por que o tempo todo parece que a gente está correndo contra a corrente, né? Nada não sai do lugar. E aí a gente entendeu que o agro, ele ficou muito tempo sem se comunicar. E que a obrigação da pessoa que quer se tornar conhecida é ela se comunicar. Então, se a gente quer que as pessoas conheçam a outra versão, a gente precisava tirar a bunda da cadeira e fazer algo a respeito. Né? Nesse mesmo momento, nasceram outros grandes grupos também, todos muito focados nessa mesma iniciativa, Agroligadas, o De Olho no Material Escolar lá de São Paulo. A gente se ajuda muito como instituto, assim, a gente se fortalece muito e a gente acredita que cada um está cobrindo uma área diferente, né? Que esse objetivo comum de mudar a realidade das pessoas, a percepção das pessoas com relação ao agro, né? Com base na verdade, né? E aí... também fizemos essa aproximação com as escolas. Porque acho que assim, é legal a gente contar um pouco do jeito de pensar, né? Porque nessa de chegar no MVP, né, no mínimo viável, o que a gente poderia fazer? Já que a gente não tinha um museu, nós pensamos que seria muito importante a gente levar para fazer. Não dá para levar todos os alunos, por mais que a gente queira, né? E assim... tem fila de espera das escolas para a gente levar para a fazenda. Agora, graças a Deus, nesse ano, o Michel fala depois disso um pouquinho melhor, Michel, a gente está abrindo Farm Days em várias unidades no Mato Grosso, então isso vai ampliar, mas existe uma qualidade nas pessoas que a gente convida para ir para a fazenda, que eles disseminam, eles exponencializam o conhecimento que eles adquirem lá. Então, por exemplo, a gente leva professor, a gente leva aluno, mas esse é um tipo de visita que tem que acontecer todo ano. Só que quando a gente leva, por exemplo, os editores de livros de material didático, um livro que eles passam a escrever do jeito certo... Muda tudo, né? Exatamente. Então a gente recebeu, por exemplo, uma das principais visitas do ano passado, foi um grupo de jornalistas do INSPER, em São Paulo, do Instituto INSPER. Foram mais de 50 jornalistas dos principais jornais e deu para entender que eles estavam assim, gente, eu acho que está correndo, a gente precisa se informar mais a respeito do que acontece no agro. Vamos fazer uma visita? Vamos. A Farm Day é essa experiência. E aí vieram todos lá de São Paulo para cá. Tinha as principais emissoras de comunicação, as principais. E aí, imagina um dia
de jornalista tendo a experiência, que tipo de notícia que ele vai passar depois? É uma notícia com muito mais propriedade, né? Então, assim, a gente foca nessas em fundo, em quem pode mudar a percepção. É fundamental isso, porque você trazer, especialmente quando você fala na mídia, eu vou pegar esse exemplo, que é a área que eu atuo, né? Colegas profissionais que vivenciam centros urbanos grandes, né? Como São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, e eles não têm, de fato, a dimensão exata do que é a realidade do campo. E só estando presente, como a gente mencionou aqui logo no início, o próprio Michel falando. É um choque de realidade, e esse choque de realidade certamente vai trazer frutos, né? Que vão corroborar com uma comunicação mais assertiva da realidade do agro. Antes de eu passar a palavra para você aqui, Michel, só para fazer um registro, né? A Aline citou a Agroligadas aqui como um dos movimentos. A Geni e a Melissa participaram aqui do podcast, episódio 52. Quem quiser conferir lá, o episódio é o que move as Agroligadas, tá bem bacana também. E um trabalho, assim como o do Instituto Farmum, fundamental, né? De comunicar o agro, realmente levando pessoas para conhecer a realidade do campo. Agora sim, Michel, o espaço é teu aqui para você complementar o que a Aline pediu. Sim, sim. Voltando um pouquinho dos repórteres, né, de todo o Brasil, eles ficaram tão impressionados que foi o único Farm Day que foi até as 8 da noite. Normalmente, qual é o horário assim? 4 a 5 horas a gente já vai finalizando, vão terminando as atividades na fazenda e a gente vai terminando o dia também, né? E nesse dia eu me lembro muito bem, a gente na algodoeira com lanterna, eles gravando para eles mesmos algum material e todo mundo usando lanterna e ali tirando foto no algodão. De tão especial assim que foi, a gente tem geralmente um tempo em cada operação, né, que ocorre lá, mas era impossível diante da quantidade de repórteres e da quantidade de perguntas a gente manter, e foi o Farm Day mais longo que tivemos até hoje. Isso é muito legal. Eu queria só, Michel, que você explicasse então de uma maneira objetiva como funciona. A gente ouviu aqui a Aline falando, levam alunos, né, professores, profissionais de educação, editores de livro e também, né, evidentemente, comunicadores, né? E o local de encontro, ou o ponto em que vocês levam, é uma fazenda que tem um universo gigantesco de agro. Eu queria que você falasse um pouquinho das características de uma visita. Exato. O pessoal chega em Cuiabá, né, que é o ponto de encontro, mas a fazenda mais próxima que a gente tem aqui na região é em Campo Verde. E lá tem todas as operações que a gente citou aqui. Então, nós temos algodoeira, nós temos armazém, piscicultura, né, pecuária, biofábrica, que é uma novidade lá, abelhas. Aí vem madeireira, e aí a gente vai expandindo aí mas as principais operações temos lá. E nós fazemos esse roteiro dentro dessas principais operações, né? Começando na algodoeira e terminando na biofábrica. O que a gente gosta de mostrar, além da tecnologia, é como a indústria vem forte para dentro do agro. A algodoeira é uma indústria, né? Ela não planta algodão, ela beneficia o algodão. A fábrica de ração é uma indústria, a biofábrica é uma indústria. Enfim, dentro disso, nós mostramos a realidade que o profissional enfrenta no dia a dia. Não tem um roteiro, não tem uma fala. Aquele profissional que é encarregado daquela área é que apresenta a área, e nós somos somente a ponte ali entre a informação e as pessoas que querem conhecer. Isso é fantástico, porque isso emprega ainda mais credibilidade ao que está sendo mostrado, né? Porque aquela pessoa vivencia aquilo rotineiramente, né? E melhor que ela ninguém para poder falar com propriedade, o que inclusive devem perguntar, né? De como é a função, como que exerce, enfim, todas as possibilidades de pergunta. Vocês têm esse trabalho, começou em 2018, né? Essa história. Quantos eventos, assim, o Farm Day vocês conseguem realizar por ano? Como que funciona essa dinâmica, né? Quais as dificuldades para colocar também essa iniciativa em prática? Porque isso acho que é bacana a gente também entender, porque é um trabalho que ele não é simples, né? Ele envolve, claro, várias mãos aí para que ele possa ser colocado em prática. No começo, era um mês sim, um mês não. Estávamos engatinhando ali, chamando os alunos na escola para que conhecessem, para que tivessem interesse. E não só alunos, mas outros países, né? Estados Unidos, França, Japão, a gente já recebeu embaixadas desses outros países. Mas o nosso foco é a escola pública do estado de Mato Grosso. Hoje, como a Aline citou anteriormente, nós temos fila de espera. Então, a gente consegue realizar a cada 15 dias, né? Uma semana sim, uma semana não. E com possibilidade agora de expansão para outras cidades.
Então, agora Campo Novo dos Parecis entrou no radar, Lucas do Rio Verde, Sorriso e Primavera. Então, a gente, o Instituto agora está prestando um serviço para, né, facilitar a formação de novos Farm Days em várias outras unidades do agro, que não dependa só aqui de Cuiabá. E aí, esse ano é um ano de virada, assim, né? Enquanto a gente fazia versões menores, a partir desse ano a gente está prestando esse serviço, né? A gente é um instituto sem fins lucrativos, que ou a gente ajuda a capacitar as fazendas que teriam interesse de promover seus próprios Farm Days, ou a gente oferece o curso, né, a gente ensina a fazer essa visita mais humanizada, ou a gente presta o serviço de receber essas pessoas na sua própria unidade. Então, isso tem aumentado a nossa possibilidade de atuação dentro do produto Farm Day, né? Mas que não é o único produto do Instituto. Legal, só para a gente ainda concluir a questão do Farm Day, o Michel falou da possibilidade de abrir então, né? Tem outras fazendas no radar, e um tempo atrás a Aline falou sobre a possibilidade não, ela fez uma sugestão aos produtores que abram as portas para receber pessoas. Então, se eu sou um produtor, quero fazer parte, eu posso abrir minhas portas por meio do Instituto para receber pessoal lá para conhecer qual que é a minha realidade? Com certeza. Pode, e ficamos ansiosos por esse pedido. Temos todas as redes sociais, tem o site também, que tem uma área específica para isso. Uma novidade que eu gostaria de falar é que abraçamos a indústria. A indústria de etanol de milho, ou a algodoeira, que é uma indústria igual eu citei, e que são indústrias que são diretamente ligadas ao agro, né? O álcool de milho hoje é uma realidade. E a FS, nós fechamos lá, que é uma grande produtora de álcool de milho e DGG, enfim. Então, é uma indústria que está diretamente ligada à fazenda. Nós levamos o aluno na fazenda num período, então ele entende como toda a produção é realizada, e na parte da tarde, o que é feito com essa produção dentro do nosso estado. Agregar valor àquilo, mostrar o que uma planta de álcool de milho faz, né, pode produzir, e as oportunidades que existem. Além das oportunidades que existem no campo, que nós já mostramos, agora as oportunidades que existem dentro da indústria. Aliás, quando a gente montou o Instituto, o objetivo era realmente focado na questão da cultura, né? Do agro, assim, né? Na agrocultura. Eu tenho lutado por esse termo, né? A agrocultura. Mas é curioso como hoje eu estou sentindo que o Instituto Farm 1 está preenchendo um espaço de atração desse aluno, desse jovem, para o mercado de trabalho. Existem muitos cursos do Senar, do Senai, focados em oportunidades, né, da agroindústria, que não fecham turma, que não fecham. E que poderiam mudar a realidade do jovem e daquele adolescente. E que, através dessa apresentação do agro para esses jovens, né? Dessa aproximação, a gente está meio que ajudando a pescar esses futuros cursandos, digamos assim, né? E tem sido uma das nossas frentes, né, de atuação junto inclusive o pessoal do Senai foi uma das últimas turmas de Farm Day. Né, como existe essa necessidade latente dentro do próprio Estado, né, dos órgãos públicos, das entidades, às vezes até da própria empresa do agro, ela está ali tão focada no trabalho dela. Eu falo uma representante de produto, né, agrícola ou de implementos e tudo, e ela não tem a vivência do agro, né? Então o Instituto está fazendo esse produto, né, de ajudar na produção da vivência da fazenda, né, do Farm Day, tá ajudando a mudar essa realidade. Foi bem interessante essa visita do pessoal do Senai, que são professores, né, do grupo do programa Impulse do Senai, que vieram de grandes capitais como São Paulo e estavam acostumados que indústria poderia ser indústria têxtil, automobilística. E aqui, quando a gente terminou a primeira visita, que foi na algodoeira, e ao lado agora está terminando uma esmagadora de caroço de algodão, né? Que também é uma indústria. Eles falaram, nossa, foi ótimo, adoramos, hein? Aí a gente falou, olha, foi a primeira parada. Daqui a gente vai para beneficiamento de soja, fábrica de ração, biofábrica. Exatamente isso, eles não têm noção
do que seria uma fábrica aqui, do que envolve, né? E eles voltaram com a cabeça a mil, né? Quem estava à frente do programa lá dos professores mandou um áudio agradecendo e que mudou toda a visão desses professores ao que o agro ainda pode crescer com essa industrialização, né? Não, é fantástico isso quando você traz, né? Quem trabalha numa área que tem tantas possibilidades como a área industrial e aí se depara com uma realidade que não imaginava. A gente traz muito, por exemplo, na comunicação. O pessoal fala assim, mas você escolheu cobrir agro, né? Na verdade, eu não escolhi. Foi escolhido, de fato, uma oportunidade que apareceu e eu consegui agarrar porque eu gostei demais de fazer o que eu estava tendo a possibilidade de fazer. Mas a editoria agro, você tem inúmeras outras editorias que estão intrínsecas ali, que fazem parte. Então, você vai falar sobre política, economia, tecnologia, nanotecnologia, agronomia, zootecnia, enfim, você tem N, né, possibilidades de assuntos que são ligados ao agro. E aqui um exemplo que você traz da indústria, né, eu trouxe aqui para a área do jornalismo, mas de fato é uma imensidão, né, é uma possibilidade, é um cenário que abre o leque realmente quando você pode vivenciar isso presencialmente, né, as coisas mudam, né, a percepção é outra. Aline, você comentou, né, do Farm Day, disse que não era o único projeto, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dos outros projetos, você que tem também novidade para 2023 aí. Agora é a hora da gente deixar todo mundo esperto com o trabalho que vocês estão desenvolvendo e vão desenvolver ainda. Então, além dessa ampliação, né, da possibilidade de realizar o Farm Day agora em outras cidades, em novas áreas, a gente tem o Prêmio Farm que continua, né? É uma parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia aqui do Estado, em que ela já promove uma mostra de feira de ciências nas escolas, né? E esses trabalhos, eles participam de um concurso, né? Para os melhores trabalhos. Você lembra da época da sua escola, né? Que você fez trabalho de feira de ciências, Sim, né? Era legal, dava uma dor de cabeça, mas era muito bacana. Aquele trabalho científico, né? Lembro, uma época era só apresentar um cartaz. Depois falou, eita, virou pesquisa o negócio. Então, a gente está aproveitando esse período tão importante da escola, né, de fazer o estudante fazer uma pesquisa e estamos incentivando esses estudantes a pesquisarem o agro, para ser um aprendizado espontâneo, né, em que ele vá atrás do conhecimento. Já gera ali. Então, os melhores trabalhos relacionados ao agro participam dessa premiação Farm, né, o Prêmio Farm. Então, a gente premia estudante, escola e professor, né, todos os anos. E como uma forma de estar o tema ativo. Agora, nos últimos, com uma novidade, assim, a gente está muito próximo do que vai acontecer no Parque Novo Mato Grosso. O Parque Novo Mato Grosso, ele vem para não só criar uma oportunidade de entretenimento, né, e estabelecer a capital e Mato Grosso num calendário, né, esportivo relevante no Brasil e até na América Latina. Mas também vai ser uma oportunidade de experiência para as pessoas no geral com relação ao agro. Então, o governador, ele junto, né, com o REC Júnior, que está à frente desse projeto, eles estão dando uma atenção muito especial ao agro, né, nesse parque, como um tema para esse parque. E eles escolheram um local que vai ser chamado AgroPlace. E aí, lembra da história do museu, né, que a gente sonhou com esse dia. Eu lembro quando isso parecia, assim, uma história, um sonho, né? E a gente está junto com ele, sonhando junto com o parque, a conquista desse espaço, né, desse AgroPlace, em que a gente vai dar oportunidade, né, em que o Estado dá oportunidade para as pessoas terem uma noção do passado, da história, né, que nos trouxe até aqui, as eras, né, de riqueza do Mato Grosso, né, e o que oportuniza nosso desenvolvimento, né, porque sem uma renda não tem como você desenvolver. Então, essa premissa básica. Então, a história, o hoje e o amanhã, né? O hoje, que agro é esse que a gente faz com todas as leis, com todas as possibilidades, e um prenúncio do futuro, né? Do onde a gente pode chegar, né? Já as pessoas terem essa noção, e aí a gente está muito empolgado com essa possibilidade de estar conversando, de estar caminhando junto, né? Não tem um título, assim, essa participação, né? Vocês são co-criadores. Não tem. A gente não está preocupado com o título, não. A gente está preocupado
com esse objetivo comum Com a que a gente acha. materialização disso, né? Exato. Agora, só pra gente, quem não é aqui de Cuiabá, quem não é de Mato Grosso, né? O Parque Novo Mato Grosso é uma grande obra que já foi iniciada, né? Tem um tempo aí, claro, evidentemente, alguns bons meses, né? Mais de ano para poder ficar pronta todo o conjunto da obra que está planejado, né? Vai ter autódromo, vai ter uma área gigantesca de centro de convenções e vai ter, né, o Museu do Agro, vou simplificar aqui, que vai contar toda essa história que a Aline bem mencionou e todo mundo está realmente aguardando, né? Quando você vê as obras começando a acontecer, como a gente já tem visto aqui na saída para Chapada, especialmente a alçada ali que vai ligar a essa nova estrutura, nessa nova esse novo ponto atrativo aqui de Mato Grosso, aqui de Cuiabá, realmente você começa a ficar cada vez mais ansioso e cada vez com uma expectativa renovada, né, do que virá pela frente. E essa oportunidade de valorizar o agro que a gente deve encontrar lá realmente é fundamental, né? Porque a gente tem uma história riquíssima aqui em Mato Grosso e, como você bem destacou, ela foi feita por eras, né? Por etapas, por fases, né? E essa etapa do agro que a gente tem vivenciado e vai vivenciar muito mais pela frente com as transformações que a gente está encontrando, ela realmente é algo emblemático que deve ser muito valorizado e conhecido por todos que aqui moram e por aqui passam, né? Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Michel, eu queria que você falasse um pouquinho mais do prêmio aqui, só para a gente aproveitar, né? Quem pode participar, de que maneira participar, de que maneira se inscrever. Se você tiver algo a acrescentar também com relação aos projetos do Farm1, esse é o espaço que a gente está caminhando para o fim e eu tenho algumas outras perguntinhas para vocês aqui. Eu gosto de dividir como se fosse um campeonato, né? As feiras de ciências, elas são como se fossem os municipais, né? Porque são feitas em todas as escolas do estado. Depois disso, ela vem para a MECT, que é a Mostra Estadual de Ciência e Tecnologia, que a Aline trouxe aqui, que é como se fosse um estadual. Então, há um filtro e os melhores estaduais, eles são selecionados. Já na MECT, a gente incentiva, porque a escolha do tema do trabalho de feira de ciências é do aluno. Ele vai fazer o trabalho de acordo com o que ele se identifica, com o que ele quer saber e com o que ele quer pesquisar. Então, esses alunos que a gente leva para a fazenda, ele volta com a cabeça, com as perspectivas totalmente ampliadas, e eles vão pesquisar sobre o setor. As dores, as tecnologias e as curiosidades, e eles vão desenvolver trabalhos. Tem de todos os tipos que você pode imaginar. E esses trabalhos são selecionados por uma banca que compõe o Instituto Farm1, a MECT, o pessoal da secretaria e da SEDUC. E as melhores notas recebem as premiações, tanto as premiações da MECT como o prêmio Farm1. Dentro do estado de Mato Grosso já fica o R$25 mil para a escola, como benfeitoria, né? Um notebook para esse aluno e um curso que o professor vai escolher, né? Então, o professor, o aluno e a escola são beneficiados. Agora, com a parceria com a FEBRACE, nós elevamos esse prêmio, que é o intercâmbio para os Estados Unidos, para nível nacional. Então, nós vamos abrir para todo o Brasil, através da feira da USP, né? Para que esse aluno vencedor ele ganhe o intercâmbio para a Iowa nos Estados Unidos. Porém, você vê que toda a maioria dos prêmios já ficou aqui no estado e somente esse foi para lá, para São Paulo. Michel, só para a gente trazer aqui um outro ponto aqui, antes de eu caminhar para a reta final, de fato, né? Considerando todas as ações do Instituto Farm1, né? Dá para ter uma ideia do impacto social ou do que tem trazido esse trabalho de vocês de positividade, né, de benefício para o setor em termos de imagem, de conhecimento? Qual é a avaliação que você faz? Olha, a avaliação ela é extremamente positiva, porque tanto eu como fui impactado e os jornalistas, esse impacto ele é de forma geral, né? A SEDUC abriu para nós que há uma evasão muito grande no ensino médio e esse trabalho que a gente vem realizando vem mudando as perspectivas desse aluno do ensino médio e dando um objetivo para ele terminar esse ensino médio. Isso foi um dado que a gente recebeu diretamente da secretaria, fora os editores de material escolar, as embaixadas, todo mundo sai extremamente impactado, extremamente com a visão mudada, né? Recebemos países que muitas vezes nos criticam muito, como a França,
e eles voltam e depois relatam pra gente que as pessoas lá na França não acreditam no que eles relatam que viram aqui no Brasil. Então, dá pra ter uma ideia, né, do impacto. É realmente muito bacana ouvir isso, viu? Bom, a gente caminhou pro fim aqui e, por tradição no podcast, na reta final aqui, eu deixo um espaço para que o meu convidado, a minha convidada, os meus convidados digam para mim assim, qual foi aquela pergunta que você ainda não teve a oportunidade de responder, não só nesse bate-papo aqui, mas ao longo da vida, mas que você gostaria de falar. Eu vou começar por você, vou deixar a Aline encerrar, então ela vai pensando já na pergunta. Ainda bem, Michel, obrigada. Michel, qual foi aquela pergunta, qual é aquela pergunta que você ainda não lhe foi feita e que você gostaria de poder falar? Além das visitas, né, que a gente vem fazendo, toda essa experiência, o que mais me impressiona nesse trabalho que o Instituto Farmum faz? A minha resposta é a perspectiva que a gente consegue ver e sentir nos olhos dos estudantes. No começo, quando a gente simplesmente apresentava o agro, nós éramos impressionados com as dúvidas, que eram assim, tio, o que eu preciso estudar para eu trabalhar aqui? Então isso era muito renovador para a gente que estava ali, porque são 50 quilômetros de visita, sol, então isso renovava muito as forças para a gente. A gente ouviu um estudante falar assim, poxa, eu adoro informática e eu vim para esse passeio que eu não achei que eu não ia ver nada que me interessasse aqui. E eu vi Wi-Fi, eu vi rede, eu vi drone, eu vi câmera, então quer dizer que eu posso continuar nessa área da informática e poder ter uma oportunidade dentro de uma fazenda dessa? Então a mudança de perspectiva que impacta na vida dos alunos, que foi até o que nos fez buscar parceiros, como a Aline citou, o Senar, o Senai, para capacitar esses alunos, né? Muitas vezes você acha que precisa fazer uma faculdade de agronomia, de veterinária para poder acessar o agro. E os cursos técnicos estão aí, né? Com parceiros excelentes que já estão nesse caminho. Então, ver essa mudança de perspectiva, quase ninguém pergunta, é o que nos motiva no dia a dia. Muito bem, foi bem, Nossa, bem foi legal. muito bem. Podíamos terminar a brincadeira. Eu vou aproveitar a oportunidade. Então, e contigo, Aline, né? Qual é aquela pergunta na tua vida que não lhe foi feita ou que você gostaria de falar aqui? Acho que se me perguntassem assim, como eu gostaria de ver o agro daqui uns 10 anos, por exemplo, eu diria que o conceito agrocultura, ele não vai ser mais um conceito não conhecido, né? Porque, curiosamente, existem diretores de centro cultural aqui no Brasil de grande relevância que não enxergam o agro como cultura. Então, a gente vive momentos em que o Movimento Sem Terra, ele é tema de exposição de arte nos museus, enquanto que as histórias, né, que você bem citou aqui no início, continuam ainda no anonimato, digamos assim, né, as grandes histórias, né, desse desenvolver, desse fazer com que o Brasil se torne uma nação em que a gente tem orgulho, né, de inspirar outras nações, né, pelas coisas que nós fazemos aqui dentro. Então, uma coisa que eu tenho carregado comigo é que a gente não valoriza aquilo que a gente não conhece. Então, para que essa valorização aconteça, não tem mágica, né? Essas histórias, elas precisam vir à tona, né? O agro, ele precisa ser experimentado como cultura, né? Como prática, né? E aí o meu sonho é esse, é ver um centro cultural, Banco do Brasil, fazendo exposições de arte relacionadas, por exemplo, ao tema do agro, que eu acho que seria aí a cereja do bolo um dia. Muito legal. E assim, eu tenho aqui, além de agradecer, parabenizar pelo trabalho que vocês desenvolvem. A gente sabe o quanto é importante para um produtor rural, né? O que significa abrir as portas para receber uma visita, para receber um convidado, né? Ainda mais para receber caravanas aí de pessoas que não conhecem o campo, né? A gente sabe o que isso, o tamanho da relevância disso, o que significa um produtor abrir a porteira da fazenda dele e o que significa ceder esse espaço para que de fato essa realidade possa ser vista, né? Então isso realmente tem um valor essencial, gigantesco, inestimável, né? E a contribuição disso é muito grande. E vocês citaram aqui ambos, né? Simplicidade, né? Eu acredito que a simplicidade das coisas, elas realmente conectam, né? As histórias conectam, assim como a simplicidade.
não ter que maquiar nada, mostrar, deixar aquele operador falar por si a realidade dele. Isso realmente encanta, isso entrega a verdade, isso mostra o que a gente conhece, o que a gente vivencia constantemente vocês, quase que diariamente, né? Então, parabéns pelo trabalho, obrigado por terem aceitado o convite, me recebido aqui para a gente bater esse papo aqui, direto do Instituto Farmum, e fico aqui também como um canal de comunicação para que vocês possam levar cada vez mais adiante trabalhos como esse, né? Para que a gente possa realmente comunicar o agro com a realidade dele, aproveitando essas portas abertas para que as pessoas vão a campo conhecer o que é o nosso campo. Obrigado, Michel. Obrigado, Aline. Luiz. Foi uma bênção. Foi Deus te abençoe, viu? Que tenha muito sucesso, cada vez mais. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos! Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.